Olá, mais uma vez vamos dar continuidade à leitura comentada dos Provérbios de Salomão sobre sabedoria. Aqui quem fala é a Sandra Luz, que faz parte e criadora da Escola do Conhecimento, e sejam muito bem-vindos. O que estaremos falando hoje é sobre exortação a adquirir sabedoria e a apartar-se dos caminhos dos ímpios. Como vimos no capítulo 3, né, quando falamos sobre a excelência da sabedoria, o Salomão traz com muita clareza, né, que existem, ele coloca como se fosse, ele simboliza em duas mãos, uma mão onde está o conhecimento da sabedoria e a outra mão onde está esses caminhos que não nos enriquece, né? Então é muito interessante porque a gente já faz algumas analogias. Mas vamos começar. Ouve, filhos, a correção do pai e estai atentos para conhecer a prudência. Falamos aqui sobre prudência. Vão anotando assim as palavras fazem muito sentido aqui, que elas nos fortalecem. Pois dou-lhes boa doutrina, não deixei a minha lei, porque eu era filho do meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive e adquira sabedoria. Adquira inteligência e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não a desampares, e ela te guardará. Ama e ela te conservará. Estamos falando da sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, pois com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diamante de graça e uma coroa de glórias te entregará. Ouve, meu filho, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas, andando, não te embaraçarão os teus caminhos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues, guarde-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evita-os, não passe por eles. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Meu filho, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido, não as deixes apartar-te dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Eu vou dar uma parada aqui para que a gente analise, já que é um conteúdo um pouco mais maior. Olha que enriquecimento de conteúdo. Aqui ele fala sobre o pai, né? Que ele aprendeu com o pai. Né? O pai diz a ele: dou-lhe uma boa doutrina, não, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. Salomão poderia estar falando do pai físico, né? O pai que junto com a mãe o gerou, mas também poderia estar falando do grande pai, né? Então aqui a gente não tem muita certeza, mas pelo conteúdo a gente compreende que ele está falando dessa força espiritual, dessa conexão com esse grande Deus. E ele continua, e é muito interessante porque aqui já é o pai falando sobre a importância da sabedoria, né? Na hora que você adquire a sabedoria, adquire a inteligência, ela não te desamparará, e te guardará e te conservará. E aqui e aí ele coloca, corta o caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios são o caminho dos loucos, como Salomão fala em outros conteúdos, e coloca essa questão de que esses ímpios
eles não dormem se não fizerem alguém tropeçar no caminho. Então, isso é para que a gente possa entender com quem eu estou caminhando, o que eu tenho que ter essa observação, né? Eu tenho que ter o que a gente chama vigiar e orar, né? Mas eu só vou conseguir fazer uma vigilância dos meus caminhos e por onde eu estou caminhando se eu tiver inteligência comigo, ela está comigo. Então, ele traz também essa ideia de como se fosse uma pessoa que te guia também, né? E aí ele fala, e aí a gente vamos continuar o conteúdo. O caminho dos simples é como a escuridão, olha, que a gente já leu isso. Nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes partir-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, muito importante. Porque são vida para o que os achos, saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Fantástica essa frase, viu, gente? Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios, os teus olhos olhem direitos e as suas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mais uma vez ele traz a mulher, mas vamos entender a mulher como um arquétipo aqui, num sentido, diante daquele momento onde a mulher, como eu falei no capítulo anterior, o contexto histórico, né, a mulher era só a co-criadora da vida, né, a criadora da vida. E ela não era para ser o comando, a inteligência, o conhecimento não era para estar com ela, né? E aquelas mulheres que para eles que tinham na voz a sedução, ele considerava como mulheres estranhas, né? E trazia a questão do cuidado. E quando eu puxo isso, eu já vejo uma outra coisa que é cuidado com as falas que te parecem trazer coisas legais, mas parecem mel, mas na verdade elas não são. E eu só vou conseguir compreender isso quando eu estou em alinhamento com o grande Deus, quando eu estou escutando pelo coração, eu vou sentir algo de estranho. Nossa, parece que tem alguma coisa estranha na fala de fulano. Então, a gente a percepção trazendo isso para a gente, ok? Observem bem. Continuando, mas o seu fim é amargo, que ele puxa essa mulher, né? Como o absinto agudo, como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte e os seus passos firmam-se no inferno. Consideremos aqui essa imagem da mulher não como a mulher que nós conhecemos, né? Como nós, o ser feminino, como nós, essa espiritualidade grande que somos, mas como na mente do Salomão, como um ser ímpio, né? Como ele chama de ímpio, como os outros. Então ele descreve como um arquétipo, né? Do cuidado. E aí, continuando, agora, pois, meu filho, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximas da porta da tua casa, para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não te fartem os estranhos do teu poder e todos os seus trabalhos entregues na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim, quando se consumir a tua carne e teu corpo. E digas, como aborreci a correção, e desprezou meu coração a repressão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, e nem os meus mestres inclinei meu ouvido. Olha, não escutei a voz dos meus ensinadores. Vamos ter água aqui para a gente continuar? Então, continuando, faço questão. Hoje esse conteúdo é assim, sem corte. E não escutei a voz dos meus ensinadores. Quase que em todo mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna, acabei de beber água, e das correntes do teu poço.
derramar-se-ão por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só e não para estranhos contigo. Água límpida é sua, né? Não é do outro. Seja bendito o seu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Olha aqui ele já muda o sentido da mulher. Observe, aqui ele já muda o sentido do feminino, né? Aqui ele fala sobre uma mulher, como vocês vão ver aqui, seja bendito teu manancial e alegra-te como a mulher da tua mocidade. Então, o feminino aqui, ele passa a ser a alegria, né? E traz a jovialidade, como serva amorosa e gazela graciosa, sacia-te dos teus seios em todos os tempos e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E então, quando a gente pode compreender que ele traz dois arquétipos, o arquétipo da mulher sedutora e o arquétipo da mulher amorosa, né? Mas quando ele fala da mulher sedutora, a gente já está num contexto totalmente diferente sobre isso. Se a gente for falar sobre isso, hoje nossas visões são completamente diferentes. Mas eu quero só que vocês entendam uma representação de imagem onde ele coloca que a distinção, que a gente aprimore a forma de distinguir o correto do ímpio, né? É basicamente isso. E por que, meu filho, andarias atraído pela estranha e abraçarias a estrangeira? Então ele coloca, por que você, se existe a mulher que, vamos dizer, a imagem do coração, por que eu me abraçar com algo que não esteja relacionado ao coração? É bem isso aqui. Quanto aos ímpios, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será retido. Então aqui, aquele que anda fora do trilho, vamos dizer assim, aquele que anda por caminhos tortuosos, né? Normalmente a religião puxa um pouco isso, ele não vai ter condições de chegar a um bom caminho, né? Então aqui é com muita clareza. Então a sabedoria é muito clara, que ela diz, olha, se você não consegue andar de forma ordenada, anda de forma desconcertante, você já está cometendo um erro aí, né? A tua vibração já altera. Então não tem como você encontrar, você pode sim, a partir do momento que você cai em entendimento e percepção de que você está andando de forma desordenada e volta para a retidão. Aí aqui, fechando o conteúdo, ele coloca, ele morrerá porque sem correção andou e pelo excesso de sua loucura andará errado. E aqui ele puxa novamente o louco, né? Ele considera que os ímpios seriam como os loucos. Por que ele usa o termo os loucos? E porque ele usa? Porque ele considera, retomando, né? Porque ele considera, ele usa o termo os loucos quando ele vai falar dos ímpios. Porque se a gente entrar na percepção do que Salomão estava querendo dizer, ele coloca o seguinte, o louco é o que não consegue perceber a grandiosidade que é a sabedoria, né? Então é muito claro a minha visão, a capacidade e o discernimento do Salomão de propor, através dos provérbios, trazer uma informação que é extremamente importante, porque aquilo fez dele um homem grandioso e ele não queria, ele quis deixar esse material. Não sabemos se esse a gente está com a Bíblia na mão, mas não sabemos que esse era o conteúdo original. A gente sabe que à medida que cada releitura ela é alterada, mas ela contém as informações que são primordiais para a gente entender o que é sabedoria. E essa sabedoria fez grandes mestres, essa sabedoria fez grandes sacerdotes, essa sabedoria fez o diferencial na vida de muitas pessoas e vai fazer nas nossas vidas. Compreendam. Vamos começar a abrir nossas mentes, despertar. O despertar não é acordar de um sono, não, gente. O despertar é compreender cada palavra que é dita pelo outro e observar, se vem do coração, a expressão do olhar, a expressão do ritmo da fala, a vibração que emana daquele ser, porque somos todos seres vibracionais. Tudo isso tem a ver com sabedoria. Então,
E eu só consigo adquirir essa sabedoria através do conhecimento. Por isso estamos muito felizes com a abertura da Escola do Conhecimento nesse final de 2023, com grandes perspectivas para 2024, com a graça de emanação de todos os seres de luzes. E é isso, mais um conteúdo aí para vocês. Espero que esteja agradando. Se você curtiu, curta, né? Divulgue, porque isso vai mudar não só a sua vida, mas muitas pessoas. Gratidão.